Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast ao vivo, direto da sala do trono. Brincadeira, quase. Tá direto aqui da Fabapar. Estou com dois professores da casa. Vercelino, você é professor da casa também, né? Sou. Você... Assim, de um jeitinho... É professor, cara. Professor. É professor, Vilibaldo tá dizendo que você é, mas você também é ligado ao podcast aqui da... Esse vai ser um BTcast / Praxis Teológica, é isso? Como é que é o podcast aqui da Fabapar? É um podcast que a gente fez pensando muito nos alunos. Exato. Naquilo que os alunos consomem de podcast. Então a gente fez pensando muito na grade curricular dos alunos, embora para o público eles não saibam que estão ouvindo um podcast pensado na grade curricular. Olha aí. Os alunos, de alguma forma, sabem, né? A história da teologia, tem um podcast sobre isso. Mas para o público em geral, eles acham que é um episódio sobre uma temática específica. Exato, é o Praxis Podcast, é o nome? Isso, porque quando a gente começou, a gente pensava muito na prática da teologia. Exato. Aonde que na faculdade nós vamos praticar? Vamos lá no podcast. Mas como a gente já está um tempinho rolando, então nem todo episódio tem essa prática muito clara, mas a gente se esforça. E é legal também pro professor, porque às vezes tem algum tema que a gente só passa assim por cima e ali no Praxis a gente consegue aprofundar, né? Ah, legal. Então, o exemplo, a gente gravou já várias temáticas de história do cristianismo, história da igreja. Então, tem lá sobre Hitler e a igreja, por exemplo. Tem várias temáticas bem legais. Pelo Vilibaldo, Hitler e a igreja? Dá pra pensar aí, ó. Numa coleção que vai sair pela Thomas Nelson Brasil ano que vem, em 2024. Promete. E estamos aqui com o Vilibaldo, né? Que já participou de alguns episódios do BTcast. E é aqui professor da Fabapar, coordenador da pós-graduação da Fabapar. Olha aí. Isso aí. Inclusive, você sabe que as pós-graduações da Fabapar, 100% online, reconhecida pelo MEC. E é isso aí. Vai usar o cupom Bibotal, que tem que usar, gente. Não adianta você fazer a Fabapar, que conheceu aqui pelo Bibotal, que seja o bacharelado em teologia, presencial ou online, seja a pós-graduação, seja o mestrado. Se você não usar o cupom, como é que a gente vai fazer moral com o patrão aqui? Aí não dá, né? Tem que fazer. Mas Vilibaldo, Thiago Vercelino, estamos aqui neste episódio e vamos falar sobre missões também. Mas a gente vai falar sobre um grupo religioso pós-reforma protestante. Aliás, você já viu no título do episódio, não sei porque eu estou fazendo esse suspense, você já sabe que a gente vai falar sobre os morávios, mas antes, é claro, os recados paroquiais. Roda a vinheta. E nos recados paroquiais dessa semana, estou aqui com o Vilibaldo, que é coordenador da pós-graduação da Fabapar. Vilibaldo, é verdade que a pós-graduação da Fabapar, 100% online, reconhecida pelo MEC, o aluno pode meio que entrar em qualquer parte do ano, qualquer período, tem inscrições abertas para pós-graduação? Isso, nós temos inscrições que são feitas todo mês, então nós temos novas turmas e já estamos nos organizando também para a abertura diária da pós-graduação. Então, se organizando carrinho aberto todo dia. Logo mais a gente está com essa abertura, mas por enquanto são inscrições mensais. Para qualquer um dos nossos 8 cursos de pós-graduação Lato Sensu. Então é algo bem interessante, porque muitas vezes as pessoas não têm uma formação de graduação em teologia, mas podem experimentar a teologia com profundidade através de uma pós-graduação numa das várias áreas. Nós temos pós-graduações de teologia bíblica, então uma só focada no Pentateuco. Aliás, essa de teologia bíblica, desculpa te interromper, porque tem um amigo meu que fez e ele gostou bastante, tá, do teologia bíblica. Tem uma amiga minha que fez do aconselhamento e capelania, isso não? Ou são coisas diferentes? Né? Pastoral, né? Aconselhamento pastoral e capelania e aconselhamento, na verdade. Exato, capelania e aconselhamento, ela fez e gostou bastante também. Que legal, cara, que legal. O que mais tem? Também tem na área bíblica, no caso, tem essa teologia e interpretação bíblica, tem uma que é estudos analíticos no Pentateuco, então foco ali. Foco no Pentateuco. Teologia do Novo Testamento aplicada, e temos também uma só sobre parábolas, mas aí é a mais aprofundada. Que legal. Hermenêutica das parábolas do Novo Testamento, bem interessante. Que bacana. Eu sei que tu quase não faz, né? Tu é um cara que é bem desocupado, tem só 3 filhos e tal, mas eu acho que uma pós em História da Igreja, gente, quem quer uma pós em História da Igreja? Ixi, olha, tá provocando. Rapaz, hein? Mas na verdade, assim, uma pós-história da igreja não tem como, né? Porque a história da igreja vai ficar muito raso. Tem que pegar um período da história da igreja e dar um mergulho, hein? Dá pra fazer isso. Dá pra fazer, hein? Não só a história da igreja, mas também história da teologia junto. História da teologia aprofundamento teológico, rapaz, que é bacana mesmo. Dá, hein? Ó, eu já tô provocando aqui, porque eu quero novos cursos da pós-graduação. E vem cá, para fazer uma pós-graduação tem que ter um diploma reconhecido pelo MEC. Isso, certo? Não importa em qual área. A pessoa pode ser até terapia ocupacional.
Tem gente que pessoa é bióloga, por exemplo, como a gente estava conversando, pessoa bióloga, mas tem interesse em estudar teologia, para acrescentar na sua vida mesmo. Exato. Pode fazer o nosso curso de pós-graduação. Agora vamos lá, hein? E tem aquele irmão, aquela irmã que não fez nenhuma faculdade, trancou, enfim, a vida chamou, teve que trancar a faculdade. Ela consegue fazer a pós-graduação como aluno ouvinte, só para absorver o conteúdo? Ótima pergunta. O mesmo material da pós-graduação nós temos também como cursos livres. Então, da mesma forma que a gente tem a pós-graduação Estudos Analíticos do Pentateuco, nós temos os estudos avançados no Pentateuco, que é o mesmo conteúdo. Claro, a cobrança é diferente, uma cobrança menor, mas a pessoa pode fazer mesmo sem nenhuma formação. Entendi. É um curso para qualquer pessoa. A pessoa pode não ter feito nenhum curso, não tem problema, pode estudar conosco. Tem o nosso acompanhamento, a gente está aí para ajudar você a realmente entrar no mundo da teologia e ter profundidade também. Muito bom. É isso então. Os links para a pós-graduação da Fabapar 100% online, reconhecida pelo MEC, estão aqui na descrição deste BTcast. Agora uma pausa para foto. Brincadeira. Vamos lá então, subiu a musiquinha. Gente, estamos aqui então com 2 professores da Fabapar e o Vili, que é inclusive professor de História da Igreja, e o Thiago Vercelino, que é multitarefas e podcaster aqui da Fabapar, mas também dá os seus pitacos e as suas contribuições. E hoje vamos falar sobre os morávios, né? Inclusive quero pedir desculpas pela Carol Basso não estar aqui neste episódio. É um episódio que nasceu muito no coração da Carol, inclusive no canal da Carol Basso tem lá um vídeo sobre os morávios. Também quero recomendar, antes de nós começarmos a falar, o Escola do Discípulo, um canal de batistas, inclusive. Olha aí. Isso, e alunos da casa, né? E alunos da casa, parceiro. Mas eles têm que terminar esse mestrado, hein? Já cobrei o Felipe. Vai terminar esse mestrado, irmão. Acho que o Felipe apresentou faz pouco tempo, né? Ele terminou agora, o Felipe. Terminou? O Yuri eu acho que não terminou, mas os o Yuri dois agora tá preocupado com casa, madeixas, né? Tá preocupado com outras coisas. Agora é pastor, também assumiu aqui uma igreja no Paraná. Em Maringá. Justamente, muito legal. Então, tem na Escola do Discípulo um documentário sobre a história da igreja, sensacional. E num dos episódios desse de História da Igreja, tem lá uma partezinha sobre os morávios. Mas vamos lá, meus amigos, morávios, quem são? O que comem, onde vivem, né? O que fazem, quem são os morávios, né? Como é que a gente pode começar a introduzi-los? Que período da história é esse? Quero entender um pouquinho mais dos morávios e, é claro, até o final desse podcast você vai entender o porquê que a gente fez um episódio sobre eles. No começo você falou que eles são pós-reforma, mas é bom a gente olhar para trás da reforma, que não existia morávios da forma que vai ter depois, mas já existia o quê? Existiam os seguidores de Jan Hus, que eram os russitas, com uma teologia onde hoje é a República Tcheca, né? Então, Morávia, Boêmia, e ali eles estavam numa reforma particular deles. Então, veja, antes da reforma houveram esses pré-reformadores, que muitos vão chamar, pessoas que buscaram mudar a igreja, e ali na Boêmia vai surgir essa nova igreja que vai sendo perseguida ao longo da história. Depois que eles vão ser chamados de morávios por conta dessa origem histórica ali na Morávia. Olha aí. O que é curioso, daí vai ser a igreja Morávia, que não é na Morávia, né? Mas por causa dessa perseguição. Então começa desde antes da reforma essa mudança teológica a partir de Jan Hus, mas com um desenvolvimento muito legal. Tu fala Jan Hus, mas se eu falar John Hus, não tô errado também, João né? Hus. John Hus, isso. Hus é ganso, né? Johnny Hus. Ganso em alemão, não é? Isso tem aquela história, né? Quando ele tava Conta essa história aí. Essa história não sei se é verdade, mas ela é muito legal, essa história. Eu adoro essas histórias que não são verdades, talvez, mas elas dão uma fantasia. Provavelmente não é verdade, né? Provavelmente John Fox, ou ele criou, ou ele pegou alguém que inventou. Mas não tem problema, é bonita a história. É bonita, isso é bonita. E dá sempre a citar no Conta-se a história. Isso, exato. Mas é legal. O Jan Hus foi convidado para o Concílio de Constança para se explicar. E foi dado o salvo-conduto. Ou seja, você vem, paz, tranquilo, e pode ir embora. Não importa o que aconteça aqui, você vai. Ele aí foi preso e queimado vivo. Que interessante. Então, sempre que a sua igreja marcar uma reunião da diretoria com salvo-conduto, você pode ser preso. Já fica esperto. Você pode ser preso e queimado. Brincadeira, hoje a gente não queima mais as pessoas literalmente. A gente destrói a reputação delas. É assim que a gente faz hoje. É outra forma de queimar. Exato, né? A gente queima de outra forma, exato. Mas recentemente a Igreja Católica
pediu perdão, assim, né? Reconheceu que realmente ele foi um... Então vamos fazer uma mesa aqui, já que tem xícara, vamos chamar o John Hus aqui pra ele ouvir esse perdão da igreja. Né? Um pouco tardio, mas mas hoje a gente não acredita nisso. Mas é interessante ver que daí há essa lenda, essa história de que enquanto ele estava ali para ser queimado, ele teria declarado, né? Hoje vocês estão assando um ganso. Desculpe, ganso não é... Eu acho que é um ganso, ele fala do cisne, né? Isso, perfeito, desculpa. Hoje vocês estão assando um ganso, que Hus significa ganso, e daqui a 100 anos virá um cisne que vocês não poderão matar. E aí vem a questão do Martinho Lutero, ele se torna o cisne, né? O símbolo dele é o cisne. Exato. Várias imagens aparecem ele com o cisne do lado. Tem gente que olha assim estranho, né? Não é o pet dele, né? Não o cisnezinho, o pet do cara é um cisne. O pet do Martinho Lutero. Eu ia falar no filme do Lutero não tinha esse cisne. Pô, cadê? Falharam aí. Então, o símbolo dele, né? Esse cisne que estava para vir, e ele é simbolizado através dessa história. Então é bem bacana a gente ver. O Jan Hus, então, ele é um pré-reformador, ele inspira Martinho Lutero. Mas ele não consegue concluir essa reforma protestante, acaba sendo perseguido. Seus seguidores, os russitas, eles tinham uma proposta de igualdade do crente muito legal. O símbolo dos russitas é inclusive uma bandeira com um cálice, porque o cálice era só para os sacerdotes. Olha então aí. Eles promoviam isso e diziam, não, toda a igreja tem que compartilhar do momento da ceia do Senhor, né, da Eucaristia. E era uma proposta muito interessante, muito à frente do seu tempo em vários sentidos, Bibo. E os russitas dão origem, então, aos morávios, né? Os morávios e boêmios ali vão ter essa igreja que vai acabar sendo perseguida por católicos e, infelizmente, também por protestantes. E tem muita dessa ligação desse movimento pré-reforma, porque a teologia gerada, esse questionamento, essas igrejas vão trazer daí as discussões que vão gerar conflitos, e daí a origem dos morávios é uma origem de refugiados. Né, por causa da Guerra dos 30 anos. 30 anos. É, chamada assim, Isso. Guerra dos 30 anos, e daí eles estão refugiados. Então, começa um movimento antes, esse movimento questiona algo, de alguma forma gera um conflito, e os refugiados desse conflito acabam se tornando os moráveis ali no Conde de Zizendorf. Então, só para tentar pensar uma linha agora na cabeça da galera, a gente tem 100 anos de Lutero, o John Hus. E aí a gente tem Lutero no século XVI, e aí a gente tem todo o estouro da reforma pela Europa e tal, então vai surgindo, paralelo à Igreja Católica, surge o movimento protestante e as muitas facetas desse movimento protestante. Lembrando que em bibotalk.com, se você digita no Google aí, Reforma Protestante, ou lá no buscador do nosso site, você vai encontrar mais de 20 podcasts sobre assuntos ligados à reforma protestante. Então, toda essa história está sendo contada ao longo de vários podcasts em bibotalk.com. Então, vamos lá. A gente tem 100 anos de Lutero, século XVI, ali 1517 para frente. E aí a gente tem essa galera refugiada ali já no século XVIII, que a gente vai ter a história dos morávios. A gente vai ter ali no século XVII, por exemplo, perseguições, mas vai ter essa igreja morávia espalhada. E sendo perseguida. Então, um exemplo agora dessa virada ali dos 16 para o 17, tem o Comênios, né, que é um educador muito importante, que ele propõe para reformular a educação para o contexto da igreja morávia, mas ele acaba sendo perseguido. Então, imagina, estava lá com a sua casa, com seus livros, seus manuscritos, escrevendo. Quando se vê perseguido, perde todos os bens, os livros são queimados. Caraca. Perde tudo que ele estava escrevendo e construindo, e era realmente um gênio. Então, ele acaba fugindo, vai sendo refugiado em lugares e propondo reformas educacionais, como na Inglaterra. Mas é interessante que reformas, Bíblia, que depois levaram séculos para ser feitas, como, por exemplo, a educação das mulheres. Então, ele pregava uma igualdade completa. Olha só. Educar homens e mulheres, ricos e pobres. Outro elemento interessante... Comunista! Né, olha aí, ó. Outro elemento interessante, ele propunha educação nos lares, mas também educação formal pública. Olha só. Ou seja, ele é alguém que consegue equilibrar tanto a galera homeschooler como a galera que defende a educação pública. Eu mesmo tenho um amigo que ele é professor numa universidade federal, mas ele é homeschooler. Então ele ensina os filhos dele, mas é também dentro desse sistema universitário, porque vê valor nisso. E ele se inspira muito no Comênios.
Comênios ele consegue enxergar tudo isso, mas ele é perseguido. Sendo perseguido, o que acontece? As obras vão se perdendo e ele vai sendo esquecido. Então a história dos morávios é uma história de pessoas extraordinárias que no seu tempo não puderam ser vistas adequadamente por conta da perseguição. Caramba. Se torna uma igreja de refugiados espalhados pela Europa, mas isso diz respeito a nós hoje também. Por quê? Essa ideia do refugiado que o Tiago trouxe, puxa, são pessoas que não tendo lugar próprio, elas têm uma visão missionária muito mais profunda. Eles são como Abraão. Ou como, por exemplo, Calvino também tinha esse senso, né? Calvino não era de Genebra. Não sei se você conhece a história de Calvino, mas ele chega a ser expulso de Genebra, depois ele é convidado a voltar a fazer a reforma, e quando ele volta, ele promove o acolhimento dos refugiados. E ali ele vê realmente como é importante o desenvolvimento educacional. Então, veja, há esses personagens na história que vão para além justamente por aquilo que eles não têm. E os morávios são esses. Eles não têm mais o seu local, eles não têm mais a sua referência, mas isso liberta a igreja deles para não ser uma igreja presa culturalmente, presa localmente. E assim eles vão desenvolvendo uma teologia nunca antes vista missionária. E como eles não tinham muito esse senso, porque eles estavam espalhados, né? Não tinha esse senso de nação, de povo reunido, normalmente aquilo que eles propunham vinha muito de encontro à comunidade na qual eles estavam inseridos. Então, né, eu conheci os morávios através de Comênios. Né? Então, para mim, primeiro surgiu o nome do Comênios, depois surgiu, ele é morávio. Aí eu fui entender o que eram os morávios, e tem aquele livro, né? A Didática Magna, que inclusive é muito utilizado não somente no ambiente cristão, né? Não é utilizado só para reformar ou demonstrar algo educacional no ambiente cristão protestante, mas inclusive fora da igreja também é muito utilizado. Então as reformas, as propostas dos morávios vêm nessa direção de transformação de cultura, de sociedade, de finanças, de educação escolar, de educação na faculdade, de educação na igreja, de educação familiar, porque eles não tinham essa nação, eles não tinham esse povo. Então nós queremos fazer missões, alcançar pessoas através de toda a sociedade desse estilo de vida que está sendo proposto. E aí surge um novo passo nessa linha do tempo que você está construindo, né? Então vem Ian Hus, antes da reforma, vem esse contexto de reforma, eles vivendo paralelamente à reforma protestante, porque até às vezes eram perseguidos, e há um terceiro momento. Esse momento é muito importante, que é quando o conde de Zinzendorf convida eles para morarem na sua terra, e ele se torna o pastor dos morávios. Por que é tão importante? Porque o conde de Zinzendorf ele era formado na Universidade de Halle. O pessoal de Halle começou a perceber algo fundamental. É a mesma escola de Lutero, né? A Universidade de Lutero. Agora você me pegou que eu não lembro se ele fez Halle. Eu acho que agora, cadê o Alex? Aí o Alex Stahlhofer aí com certeza vai... Vamos fazer a minuta daqui 10 minutos. Mas é uma universidade que vai ter uma perspectiva missionária. Até tem alguém aqui no Brasil que estuda bastante, que o Bibo conhece, o professor Marlon Ronald Fluck estuda a escola de Halle, e ali vai surgir até um movimento missionário estudantil. O primeiro movimento missionário estudantil é ali, que tem ali a ordem do grão de mostarda. Os estudantes vão se organizar, vão mandar missionários, e o pessoal de Halle vai para vários lugares, vai para a Ásia, por exemplo, Tranquebar, lá na Índia. Então o Zingembal que vai para lá, ele volta, e esses missionários voltam, e aí o centro da educação ali em Halle é a partir desses missionários contando seus relatos e inspirando os alunos. E isso aí se torna algo incrível. Por quê? Porque antes os morávios faziam missão onde eles iam, mas quando o conde Zinzendorf vem com isso, ele inspira os morávios a enviarem missionários para outros lugares no mundo. E isso está atrelado a um fato, que é o fato da coroação do rei da Dinamarca. Aí é algo legal, porque a Dinamarca eu coloco em oposição à Inglaterra. A Inglaterra, que é a Inglaterra de William Carey, né? Então o William Carey também vai ser inspirado nos morávios. A Inglaterra ela era contra a evangelização nas colônias. Parece meio absurdo, né? Os caras eram cristãos, mas eles proibiam a evangelização na Índia. Porque eles diziam, é ruim para os negócios. Quando os caras se convertem, dá muita confusão, não vão evangelizar. A Dinamarca era a favor. Na coroação do rei da Dinamarca, aparece ali, naquela festividade, pessoas convertidas. Da onde? Aparecem esquimós e um escravo. E aí esses vêm, conhecem o conde Zinzendorf e falam, por favor, nos ajude, precisamos de missionários. Ele leva eles lá
para a comunidade de Herrhut, onde estavam os morávios, inspira, e naquele momento eles já mandam 23 missionários da comunidade. Olha só. 23, fiquei emocionado. 23? 23 missionários. Mas peraí, mas aí já... Tem um momento aí, um miolo nessa história toda, que eu acho que é legal a gente entender também, porque essa comunidade que o Conde de Zinzendorf, ele se torna pastor, não foi sempre assim tão organizado, né? Pelo que eu estava dando uma olhada, é que o Morável era um ajuntamento de crentes de diferentes lugares e tal, e que vão meio que morar junto, e eram várias pequenas igrejas. Tem alguém batendo aí espalhadas nervoso. aí, né? Espalhadas, igrejas espalhadas e tal lá na região. E o que acontece? A galera meio que até falava mal. Eu tava vendo um vídeo da Carol Bazo sobre isso, e ela fala que às vezes ia na porta da igreja do outro, fala que você tá pregando aí na heresia e tal. Ou seja, um monte de crente. Sabe o que eu espero? O microfone ele pega bem aqui? Não, mas é direcional, então não vai pegar. Né? Então tá. Ou seja, era um monte de crente falando mal do outro, parecendo muito a igreja brasileira hoje, né? Então assim, e aí o Conde, quando ele percebe, vai me corrigindo aí porque é o que eu peguei dos documentários que eu assisti. E aí o Conde, ele meio que, não, peraí, vocês estão aqui na minha terra, vamos organizar essa bagunça aqui. E aí ele faz uma declaração. Porque ele é jurista, inclusive. Ele é jurista, exato. Ele faz uma declaração, ó, quem quiser viver nessas terras aqui, tem essa ordem, vamos se unificar aqui. Inclusive até a Carol Bazo diz que ele tipo assim, até um dos precursores nessa ideia de pensar a unidade da igreja e tal. Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessa organização aí. Realmente, ele é inspirado em Halle, ele é um dos organizadores da Ordem do Grão de Mostarda. E veja, Halle já fazia missões, então já tinha enviado para a Índia. Até o William Carey, quando vai para a Índia, ele vai lá para onde Serampore, né, onde já havia um trabalho missionário de Halle. Caraca, olha aí. E o primeiro que ele batiza, ele tinha sido evangelizado antes de William Carey pelos missionários de Halle. Então veja, ele é herdeiro. William Carey, que a gente conhece tão bem, que a gente se inspira tanto, nós batistas principalmente, né? Puxa, ele herda esse movimento de Halle e dos morávios. Legal. Então o Halle inspira os morávios através do Conde Zinzendorf, que organiza as coisas, que gera a unidade da igreja. E veja, há um movimento ali. A igreja, ela leva alguns anos, cerca de 5 anos, até ter essa inspiração missionária de fato. Mas quando há, e aí que é a grande sacada, quando há, eles entendem a responsabilidade da igreja. Missionária, a igreja local. Porque antes o que se fazia? Tinha o quê? As sociedades de missões. Agora eles não. Nós temos responsabilidade. E eles começam a mandar missionários, e isso vai se expandindo nas outras décadas, ao ponto de ter um missionário para cada 25 pessoas da comunidade. Caraca, tem até uma história que se conta de que 2 deles se venderam como escravos, né? Foram para poder evangelizar os escravos. Era uma ilha, nessa ilha o dono da ilha era ateu, e ele comprou mais de 2.000 africanos e levou para essa ilha para tê-los como escravos. E daí esses 2 irmãos falaram, a gente pode ir com o trabalho missionário? Ele falou assim, não quero que meus escravos gastem tempo com essas coisas que não fazem sentido. Aí ele falou, então, e se a gente se vender como escravo? E eles usam o dinheiro da venda deles como escravo para pagar a viagem deles até essa ilha. É uma coisa incrível. Até eu anotei aqui uma frase que esses 2 estão dizendo quando eles dão tchau. Eles estão dando tchau no navio, porque eles não iam nunca mais ver os seus entes queridos, né? Eles dão tchau e dizem que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Eles eram, né? O cordeiro foi imolado, então tá aqui, ó. Que está relacionado ao símbolo da igreja morada, né? Exato, porque o cordeiro, a ideia do cordeiro, né? Tô até vendo aqui agora no Wikipedia, e realmente é um cordeirinho, aí tem uma parada escrita, Our Lamb has conquered. Isso. O nosso cordeiro já conquistou, vamos segui-lo. Desculpa, eu tossi na hora. O que é? O nosso cordeiro já conquistou, vamos segui-lo. Nossa, sensacional, sensacional. Então, essa comunidade se organiza ali com o Conde. Aí a Carol também traz Aliás, a Carol não. A Carol falou e eu lembrei, porque eu sou formado na FLT, que é de tradição pietista, né? Então você tem... E o Zinzendorf tem uma influência pietista também. E essa ideia que tem muita a piedade, né? A pietista está muito ligada à piedade. E 2 características do pietismo que vão ser impressas nos morávios. Assim, uma busca pelo sentido do texto bíblico, né? Uma exegese e tal. E o encontro pessoal com Jesus.
né? Ao ponto que o Zinzendorf está ligado ao que aqui no Brasil a gente chama de senhas diárias. Que em inglês eu não lembro como é que ficou, taste, daily taste. Daily taste. Que é essa ideia de ter uma porção do texto bíblico para todos os dias e muito ligado à música também, né? Uma qualidade musical e de letras bíblicas e tal. E também na própria forma de evangelização, onde ele ensinava, né, para os moráveis, olha, ao invés de ficar perdendo tempo em desenvolver muito a argumentação, vão e ensinem Jesus Cristo e mostrem através da vida de vocês. E, cara, é um negócio incrível, assim, como eles buscavam viver realmente o evangelho, encarando esses desafios. E não era assim, teólogos. Não, era carpinteiro, oleiro. E a galera ia e se virava também para se sustentar, para fazer o trabalho. Então eles viviam para a obra. Então é algo muito bonito da gente ver nesse movimento, né? Esses daily texts, né, a gente brinca do versículo bíblico na tela do celular diário, né? Foi uma ideia do Zinzendorf no século XVIII. Mas esse negócio das músicas, surgiu nos morávios a tradição de criarem cultos que eram mais específicos para essa área da música, do louvor. Não é o louvorzão que a gente faz hoje em dia, mas era como que se eles fizessem os sermões como que se fossem recitados de partes de música. Então eles pegavam um culto praticamente todo e iam citando músicas com letras bíblicas, então ficou muito marcado a necessidade de escrita. Se você for digitar na internet, você vai achar muito cântico morável, porque eles tinham que escrever essas músicas que fossem bíblicas para serem lidas ou cantadas nesse culto que tinha esse foco, e daí vai um pouquinho desse movimento, inclusive, de avivamento dos morávios, que foi bem significativo por conta de todas essas práticas, né? Cultos de música, a oração de 24 horas. Pois é, cara. Eu estava, né, nos meus estudos aí, essa torre de oração e tal, né? Essa ideia de ficar orando 24 horas, separando a galera lá em casal, não sei o quê. Como é que história que é essa aí de oração e tal? Começou esse movimento quando o Zinzendorf ele começa a dar aquela cara para o movimento que estava lá. Então vamos arrumando. Essa influência dos ensinos começou esse movimento de oração. Teve um dia em específico, que essa questão que você mesmo falou, Bibo, da visitação de Jesus, do Espírito Santo, é um culto que é muito marcado com muitas visões, muitos acontecimentos de milagres e tudo mais. Então, a partir desse momento, desse culto especial, que já durou muito tempo, eles começaram essa torre de oração. Então, alguns ainda dizem que a cara do movimento morável é essa torre de oração. Ô, gente, torre de oração literalmente era uma torre? Como é que é essa ideia? Eu agora fiquei curioso. Isso. Não, era dividido na comunidade, e nessa divisão de comunidade eles sabiam que tinham sempre alguém orando 24 horas. Uhum. Aí a diferença é que durou 100 anos. Caraca, mano, que durou legal. 100 anos, não durou 24 horas, não foi um culto, não foi um marco, foi... até ia falar, né? Eu tentei pesquisar um pouquinho sobre teologia dos morávios, para ver qual eram as crenças e tudo mais, mas é muito interessante ver que a gente não encontra muitos registros teológicos, por conta que o morável teve mais essa característica desse movimento de despertamento espiritual, de vida de oração, de música, de leitura da Bíblia, e não de um precursor que falou assim, olha, nós aqui moráveis estudamos e dizemos que Jesus é isso aqui, que Deus é isso aqui. Não é um movimento com uma você teologia. Você tem nas músicas, provavelmente, a teologia, exato, né? Porque já que só o Zinzendorf se fala em mais de 2.000 músicas. E o foco estava muito em viver, né? Se a gente para pensar, a Bíblia diz, né? Orai sem cessar. Individualmente a gente não consegue, só que eles descobriram um jeito coletivo de fazer isso. Então, a ideia da unidade da igreja que você tinha falado. Exato. Muito nós, legal. como igreja, podemos estar sempre em oração. Nós, como igreja, podemos atender às necessidades não só da nossa comunidade local, mas também do mundo. E às vezes a gente não para pensar nisso. O envio de missionários pela igreja local é algo que apareceu lá em Atos 13, né? Envio de Paulo e Barnabé pela igreja de Antioquia, mas reaparece só ali com os moráveis. É algo meio assustador isso. Você tem... Porque a gente está falando de os moráveis século XVIII, certo? Você já tem no século XVI, XVII... as missões católicas, ali com os jesuítas. Né? Aliás, o termo missão surge com os jesuítas. Mas não a igreja local. Essa que é a questão. Sempre era ou a denominação, ou uma sociedade dentro da denominação, sociedade missionária, batista, alguma coisa nesse sentido,
ou o governo também podia patrocinar. Sim, o Calvino tem missões e está muito ligado a essa ideia. Mas não a igreja local. Aí isso aí foi algo diferente, né? Veja, cada igreja local ela pode fazer missões, ela pode enviar seus missionários, ajudar no sustento. Mas claro, uma hora virou insustentado. 1 para 25 fica difícil. Então o que eles faziam? É a ideia dos fazedores de tenda. Você vai, mas você vai com o seu trabalho. Comerciante, tecelão, várias profissões, então eles iam, trabalhavam e assim se sustentavam para fazer diferença onde eles iam. Algo que me ensina muito o movimento dos morávios é... A gente está vivendo uma época, né? Pelo menos a época em que esse podcast será lançado, de essa busca por esse avivamento, né? Então tem movimentos de avivamento, a gente tem essa busca, tivemos agora há pouco aí Augsburg lá, né? Então a gente tem vivido essa área de busca por esse avivamento. Mas é muito interessante que a consequência muito natural desse avivamento nos morávios foi missões. Muito. No relato desses 2 irmãos que se venderam como escravos, diz que após momentos de oração, da torre de oração lá que eles estavam fazendo, é que eles tomam essa decisão. Então, o avivamento moraviano, ele causa missões. É uma resposta. Missões moráveis se tornam mais... Não sei como que foi aí no estudo de vocês, mas morávios, primeiro, até perguntei para um professor meu, eu falei assim, olha, eu sei que você gosta muito de morávios e tudo mais. A primeira coisa que ele falou para mim, Thiago, missões morávias. Ele não falou da oração, ele não falou do avivamento, ele não falou do missões. Ou seja, é uma marca ao ponto de ter se tornado maior do que o próprio movimento de avivamento de oração das músicas do Conde Zinzendorf, da origem e tudo mais. Então é muito interessante isso. Mas é legal que o Conde Zinzendorf, ele faz parte desse movimento ao ele entender que ele era um canal missionário, acolhendo esses refugiados. Gente, quando a gente fala de refugiados, a gente está falando da gente também aqui, né? Pensando agora... Puxa, quanta gente refugiada aqui no nosso país, de várias partes do mundo, né? Agora a gente recebeu muita gente da Ucrânia, como batista aqui no Paraná, e teve direcionamento para Prudentópolis. E agora aqui em Curitiba, Bibo, a gente está com um trabalho batista bem legal, cuidando de venezuelanos que estão vindo. Então veja, há um movimento nesse sentido aqui, que através principalmente de uma organização que é Pluripovos, está olhando para os venezuelanos, está olhando para os haitianos. E aqui, inclusive, surgiu espontaneamente em Curitiba uma igreja de haitianos que agora está recebendo venezuelanos. Então o culto é... Nossa, olha aí, cara. Ali várias línguas, né, que está associado ao Pluripovos, e isso é algo muito lindo de ver. Porque muitas vezes a gente pensa muito em fazer um avivamento e a gente olha para nós mesmos, a gente olha para nossa igreja, mas o avivamento diz respeito também a gente olhar para fora de nós e olhar para a vontade de Deus, né? Então, avivamento e missões não dá para separar. E é muito interessante que a história missionária dos morávios tem um personagem incrível que é John Wesley, né? Essa história é legal contar, Atribui-se muito a conversão, uma conversão assim genuína de John Wesley numa viagem missionária. Uma viagem missionária, o barco tava aquela maluquice toda e John Wesley fica com muito medo de morrer. Ele se agarra muito a essa necessidade da própria vida, só que ele olha para o lado, tinham morávios indo fazer missões, e eles estavam, tudo bem, se morrer... Parece meio Paulo, né? Se morrer, morri. Exato. Se morrer, morri. Isso. E daí ali parece que desperta em John Wesley. Peraí, como assim? Eu com tanto medo assim de morrer? E esses irmãos, então, ele atribui muito essa conversão genuína. Por quê? John Wesley já era tido como cristão. Ele estava indo fazer missões. Ele estava indo pregar os índios, né? Tem a frase, né? Porque ele vai para os Estados Unidos evangelizar os índios norte-americanos. Ele fala... Eu estou indo evangelizar os índios, mas quem vai me converter? Eu estou indo para converter, mas quem que vai me converter? Eu preciso de conversa que ele tem com um desses irmãos, que ele fala assim, mas você conhece Jesus? Aí ele fala que, sim, Jesus morreu para nos salvar, tá? Mas o cara dá uma atomizada na individualidade. Que essa é uma característica, né, também do pietismo, essa ideia, tipo, ok, Jesus nasceu em Belém, e Jesus, ele nasceu e ele morreu para salvar a humanidade, mas você individualmente tem essa salvação, então tem essa atomizada que é importante também, isso é um conceito geral, eu sei da salvação, eu sei que Jesus Cristo morreu por nós, mas você tem a ideia, a consciência, o sentimento de que ele morreu por você. Isso é muito interessante. Na história do Zinzendorf até tem um marco, né? Depois que ele se forma, tudo, ele vai
vai viajar, porque ele era jurista, fez direito, vai viajar como aristocrata, né? O pessoal, os pais sempre pagam viagem para os jovens, ele vai viajando, conhecendo os museus, lugares. Aí ele chega num lugar onde tem uma pintura de Cristo com coroa de espinhos em sofrimento. E a legenda ali: eu fiz isso por você, e você, o que está fazendo por mim? Ali há esse despertamento. Quando ele volta para Herrhut, ele ali faz o acolhimento dos moráveis e ele dedica a vida dele para pastorear essas pessoas. Então, essa questão do individual. Eu não posso transferir a responsabilidade. Não, eu e Jesus precisamos ter um relacionamento, preciso conhecer a Cristo e fazer algo a partir disso. É legal abrir um parênteses aqui, porque a gente vive num tempo muito individualista. Eu acho que é legal a gente fazer essa ressalva, que de fato nós vivemos hoje espiritualidades muito atomizadas, né? Então pessoas servindo a Deus na sala de suas casas, sem comunidade local, né? Com uma playlist de louvores maravilhosos e uma playlist de pregadores maravilhosos e tal. Então não é esse tipo de espiritualidade que a gente está falando. Tá? Perceba que é sempre a comunidade, é uma comunidade que envia, é uma comunidade que ora, só que a ideia é de, claro, são indivíduos que tiveram um encontro com Jesus. Não é um encontro com Jesus somente na comunidade, que tem gente que tem uma fé só comunitária. E essa fé só comunitária, eu gosto muito quando meu amigo pastor Batista Cacau Marques fala, no livro Doutrina e Devoção, Fracassos de Vendas pela Thomas Nelson, mas eu gosto muito do artigo que ele fala, ou ele fala isso em outro artigo, agora não lembro, mas eu acho que é no Doutrina e Devoção. Quando ele fala isso, no que eu não posso ter só uma fé comunitária, porque, e a minha experiência, né? Como eu vou ter também essa certeza de que essa fé comunitária é verdadeira, né? Então eu preciso ter a fé comunitária e preciso ter a fé individual. Até por isso que talvez Jesus, no Sermão da Montanha, na hora de falar sobre práticas espirituais, oração, jejum e dar esmolas, ele fala para a gente fazer isso no secreto, né? Ele não fala um visitar sobrenatural, mas ele fala, faz no secreto. Por quê? Às vezes você está tão acostumado a fazer isso ao público que você fica mais tendencioso a procurar a resposta disso do público. E eu acho esse versículo incrível. Se você já ganhou o que você queria do público, você não precisa ganhar mais do que você ganharia de Deus, né? Óbvio, foi a versão Tiago e atualizada aqui. Mas se você busca a recompensa no público, você já tem a recompensa que você queria. Você não precisa da recompensa celestial. Por isso, dessa questão do secreto. Exato. Então, é essa a ideia, né? Tipo, era muito bacana porque naquela época a religião era muito institucionalizada. Então, assim, as pessoas basicamente elas eram cristãs porque nasciam em determinado lugar, mas elas não tinham um encontro pessoal com Jesus. Então é nesse sentido que a gente está falando de ter essa atomização da fé. Tipo, ok, você sabe quem é Jesus, mas você sabe o que Jesus morreu e fez por você, você tem essa consciência, né? Essa experiência. Então, essa ideia pietista, essa ideia moraviana, não é de uma fé egoísta e de uma fé individual. Não. Ela é uma consciência individual e pessoal do que Jesus Cristo fez pelo seu povo e é uma atuação comunitária, só para dar esse disclaimer aí, que é importantíssimo, né? Então, os moráveis estão dentro desse movimento pietista influenciados. O pietismo vai para além, igual o Halle tem a ver com pietismo. A gente pensa em John Wesley, também lembra. Então, está dentro desse movimento, com esse despertamento a nível individual, mas nessa consciência coletiva de unidade da igreja. Isso é uma lição muito grande, né? Isso vai constranger o William Carey, falei dele antes. O William Carey, quando ele vai fazer a sociedade missionária batista, ele se reúne na casa de uma viúva rica lá, e o pessoal também é relutante, assim, pô, será que a gente vai fazer mesmo? O que isso vai nos custar? E ele puxa um livro dos morávios, que fala sobre a responsabilidade da igreja. Ele fala, gente, se vocês soubessem a história dessas pessoas, vocês não teriam dúvida. Ali o pessoal se constrange e fala, não, realmente, a gente precisa fazer diferença. Então a gente olha, William Carey, sapateiro, vai para a Índia, né? Essa história toda que a gente conhece, veio inspirado. Um episódio sobre o William Carey. Quem quer, comenta aí, seja no YouTube, comenta mais no YouTube ou no nosso Instagram, @bibotalk. Comenta aí, queremos um episódio. A gente não sabe nem escrever William Carey, mas só fala assim, ó. Queremos Carey. William Carey. Queremos o episódio com o Willy Baldo. Já comenta aí, vai lá, que a gente quer agora um sobre o William Carey. Eu gosto bastante dele. Até orientei um trabalho de um
um aluno nosso que ele já chegou inspirado para fazer missões na Índia. Caraca, sério, na Índia? Só que o surpreendente foi que eu falei para mim, então ele acabou vamos estudar o William Carey. Não sabemos, ele está em Miami agora. Eu falei, vamos estudar o William Carey. E ele não conhecia profundamente a história do William Carey. Mas o que levou ele pela Índia? Tipo, novela da Globo? Personagem do Raj, do Big Bang Theory? Foi um evento missionário e ele teve despertamento para a Índia. Caraca, na Índia. Eu agradeço a Deus pelos missionários da Índia, porque eu não acho que uma semana lá eu não dava conta. É uma culinária muito diferente. Esse foi o pegado. Quando ele foi para lá, ele sofreu por causa da comida. Ele tinha se preparado. Na verdade, o pessoal diz, quando você for para a Índia, o pessoal brinca, né? Eu já tenho alguns amigos que foram por conta de empresa e tal. Quando você for para a Índia, você marca uma semana só para passar no banheiro. E não é nem piada, não é brincadeira. É uma higiene diferente e é uma culinária diferente. O teu estômago não está acostumado. Claro, com todo respeito à Índia, mas é verdade. E poder ficar em bons hotéis, você vai se sentir no Ocidente. Eu falei disso ontem em sala de aula, parece brincadeira. Eu falei, gente, quando vocês fizerem missões, vai para a Índia, saiba que tem um grande inimigo ali, que é a barriga, né, da pessoa. Você acha que tem questão cultural, linguística, mas realmente isso é um problema. Pode parecer piada, mas é verdade. A galera, assim, tanto que eu tenho um amigo meu que ele vai muito pela empresa, né? Já foi umas 3 vezes. A sorte dele é que ele fica em hotel e tal, e dependendo da cidade, então você nem sente tanto a diferença na alimentação, porque são hotéis internacionais e tal, né? Mas assim, dependendo do lugar, a região que você vai, e a comida é típica, enfim. E para mim aparece às vezes uns reels, a galera cortando a carne, aqueles mercadão, assim. Mano, me dá assim já um embrulho. Mas enfim, glória a Deus, porque nem todo mundo é enjoado como eu e tem essas vontades e tal, né? Cara, sem Deus capacitar não tem esse rolê, né? Não tem como. E aí eu falei Miami brincando, mas Miami precisa de Jesus também, tá? Miami isso aí a gente também. precisa a de Europa, gente, na verdade, né? Já norte. que o tema aqui é Imoráveis, Imoráveis é missões, a gente fala na Europa, mas, cara, a Europa tá numa decadência espiritual. O que cresce na Europa são igrejas neopentecostais. Então, assim, tem alguns movimentos de igrejas saudáveis na Europa, mas ainda são mais tímidos e tal. É inversão missionária, né? Antes era sempre o hemisfério norte, manda para o sul. Agora inverteu, né? Sempre envia norte-americanos, ingleses para o Brasil. Agora o Brasil envia missionários, a gente tem visto. Europa, isso é uma promessa. Canadá. Quem é do movimento pentecostal já ouviu muita profecia em congressos de missões, que o Brasil é um celeiro de missionários. E amém, seja profecia de emoção ou seja verdade, o fato é... Não deixa de ser um desejo. Exato, e o Brasil tem enviado mesmo muitas pessoas e tal, né? Tem alguns influencers que eu sigo, o Alessandro Vilas Boas, se não me engano, tá lá em Londres, num trabalho. Tem uma igreja em Londres que está chamando o Bibotal, que ano que vem, talvez vai ter um encontro do Bibotal aqui em Londres. E o inglês está afiado? Não, vai ser com brasileiros, né? É que tem muito brasileiro espalhado pela Europa. E é uma galera que acaba sofrendo no congregar, né? Então isso acontece bastante. É meio que os novos moráveis também aí, né? Exato, espalhados pelo mundo. Tu vê a Onda Dura, a igreja da qual eu faço parte atualmente, no momento que gravo esse podcast, eles estão com uma implantação da Onda Dura em Porto. E, cara, é muito legal porque brasileiros estão encontrando lá uma igreja saudável, que tem aquele gostinho brasileiro, entendeu? Então, assim, é bem bacana mesmo, né? Tem algumas ondaduras também que estão sendo implantadas nos Estados Unidos. Porque, mano, tem brasileiro no mundo inteiro. Então, de fato... Agora a gente está falando dessa coisa de ir, né? De ir de missões. Os moráveis tinham uma característica de que eles só orariam por aquilo que eles estivessem dispostos a ser a resposta daquela oração. Nossa, cara, eu falei isso no meu livro, mas eu só falei no meu livro. Mas é muito interessante porque é muito bíblico isso. Se a gente pega o texto lá de rogai ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores, aí beleza, rogai, vamos rogar, aí o que os discípulos fazem? Rogam. Aí no capítulo seguinte, o versículo seguinte é o envio dos 70. Então parece que é uma piada que Jesus está fazendo com eles, porque é o seguinte, eles oram para que Deus envie mais trabalhadores, aí eles pegam e vão. Então, mas incluindo eles. Exatamente, essa é a questão. Eles oraram por mais trabalhadores e eles foram orar por aquilo que você está disposto a ser a resposta daquela oração a Deus. Abençoe o governo do meu país. Tá, aí você vai ficar
na internet se degladiando ou você vai contribuir para o governo do seu país? Então, a minha contribuição para o governo é eu pago todos os meus impostos e procuro ser um bom pai, um bom cidadão. É o máximo, me envolver com política não dá. Mas agora, voltando a falar de missões, a verve pentecostal até terminou aqui. Já cantei, porque Congresso Pentecostal de Jovens, a gente cantava, né? Vem e vê os campos brancos já estão aguardando os braços que o Cegarão? Cegarão é de colher, não? Né? Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para... Esqueci o resto. Dá pra imaginar todo mundo, né? De escudo na mão. Marchando e tal. Então, assim, brincadeiras à parte, se tem uma das coisas boas, a Assembleia de Deus tem várias coisas boas, e sem sombra de dúvida, uma das coisas boas da Assembleia de Deus é esse senso missionário. Até porque a Assembleia de Deus... Vem, né, o movimento pentecostal, nasce com missionários, tem influência Holiness, que tem, né, John Wesley, que tem influência dos Morávios, né? Então, olha só como Deus sempre tem a sua voz na história. Não tem nenhum período da história da humanidade que Deus não esteja ali falando por meio de algum povo e tal. Mesmo entre o Antigo e o Novo Testamento, gente, o tal silêncio profético não é verdade. Deus sempre falou, não teve nada escrito biblicamente ali. Não teve nada escrito que a nossa que Bíblia a gente considera, protestante aceita. Mas silêncio profético realmente não é um bom termo para se referir ao período intertestamentário. Teve muita ação de Deus ali. Então, assim, Deus sempre tem a sua voz na história. E é incrível, né, como esse movimento dos Morávios, lá na Boêmia, lá num canto, uma galera perseguida, que começa com um cara queimado, vai influenciar o que hoje é o maior movimento protestante da história. Então, assim, goste você ou não do pentecostalismo, tá? É o maior movimento protestante da história. E sim, é protestante, para de ser chato, né? Então, tá entendendo? É muito, cara, como homens e mulheres, né, que se deixam ser usados por Deus, que se colocam, né, e oram e estão dispostos a serem a resposta da oração. Então isso é maravilhoso. E o movimento pentecostal, ele tem muito isso, esse despertamento para missões. Não à toa você encontra assembleias de Deus espalhadas pelo Brasil. Por quê? Porque o irmão, a irmã, eles mudam de cidade e eles levam a igreja junto com eles. A gente tem muita crise com essa questão denominacional, que fica aquela rixinha, aquela briguinha, não sei o quê. Mas uma coisa que me deixa muito chateado é quando a gente implica com pessoas que de fato estão sendo usadas para salvar pessoas. Quer gastar tempo implicando com alguma coisa teológica, bíblica, que implica com quem você percebe que claramente está afastando as pessoas de Deus. Agora, uma prática comunitária, uma prática espiritual que não influencia o quanto que alguém está alcançando, como é o que a gente está falando agora, o movimento missionário e tudo mais, gente, para de destruir algo que está salvando pessoas. E vamos gastar tempo com aquilo que é claro, nítido. Cara, esse cara tá levando alguém para se afastar de Cristo, para não entender a mensagem do evangelho. Agora, quem tá fazendo... Aí gasta tempo com o seu. Ensina lá do jeito que você acredita que é o melhor jeito de ensinar, mas não mexe com quem está evangelizando e o evangelho está sendo de fato proclamado. E nisso os Morávios são um destaque, porque eles não pregavam denominação, levavam Jesus Cristo. Até vi um relato, agora me fugiu o nome, um missionário que foi missionário, salvo engano, na Nicarágua. E aí ele estava falando, cara, poucos missionários aqui, encontrei os Morávios, me deram um presente e eu vi eles pregando a Jesus sem ficar fazendo propaganda denominacional. Aí a gente vê realmente uma lição para os nossos dias, né, Bíblia? Inclusive a gente até conversava no off-topic, né? Tipo, é incrível como algumas denominações estão mais preocupadas com o nome da denominação do que de fato com o nome de Jesus. Cara, é a síndrome de Babel. O que é a síndrome de Babel? Vamos fazer um nome para nós. E quando na verdade Deus, eu expliquei para minha filha ontem que Jesus não estava junto com Moisés, que é só primeiro é Moisés e Deus, Jesus é depois, mas se tudo é pessoa da Trindade, é Jesus também, né? Então assim, é interessante que Deus vem e destrói o projeto de Babel, porque eles queriam fazer um nome para eles, né? E aí Deus vem e chama Abraão, né? E faz o nome de Abraão, mas é um projeto de Deus e tal, para que o nome de Deus seja conhecido. E infelizmente tem o denominacionalismo, que é uma herança da reforma, ele é uma herança ruim, né? Esse denominacionalismo, esse sectarismo,
ele denuncia muito o nosso pecado, esse nosso pecado, esse egoísmo, essa crença de que a minha denominação é sinônimo do reino de Deus exclusivamente. Não à toa o movimento de igrejas independentes não para de crescer, né? Exato. Igrejas que... Só que podem cair no mesmo erro, né? Verdade. E podem cair no mesmo erro, porque às vezes a pessoa rompe com uma denominação grande, mas no fundo ela se acha agora a comunidade de Jesus Cristo, nós rompemos. Então, o orgulho, não à toa, né, é o pai de todos os pecados capitais. Porque não estou dizendo que todo mundo que se separou de uma grande denominação é orgulhoso e agora se acha o bambambam. Não é isso que eu estou dizendo. Mas realmente é um pecado que pode nos afetar, sabe? Você ter... Agora, de fato, grandes denominações, né? Batistas, assembleias, presbiterianas, luteranas e tal, podem correr esse risco bairrista, denominacional, sectarista e confundir a sua denominação com o reino de Deus. Né? O Niebuhr já falava sobre isso, enfim. É muito complicado quando você... Ao sentir um ataque à sua denominação, estão violando o reino de Deus, né? E a gente sabe que tem denominações que realmente acham que são as únicas herdeiras, né, da reforma, as únicas herdeiras da ortodoxia. E isso é uma arrogância teológica bem complicada. E fica aí a lição dos morávios, né? Preguemos mais a Jesus Cristo e saibamos que dentro do ministério de Jesus Cristo há espaço para Pedros, Judas, Joãos, Tiagos, Marias, Martas, Paulos, Apolos. Então, né, há uma pluralidade que a gente precisa aceitar dentro do guarda-chuva do reino de Deus. E também a lição que vem do pietismo, né? Se eu quero fazer a diferença no reino, eu preciso buscar um relacionamento com Jesus Cristo. Não tem outro caminho. É isso mesmo. Exato. Inclusive, eu dei uma palestra agora no encontro, né, de teologia. E a minha palestra foi bem simples nesse sentido. Olha, a gente está fazendo teologia com muita raiva. A gente está produzindo teologia na base da raiva. E a gente não pode. A gente tem que... Por isso que a gente precisa ter um encontro real com Jesus Cristo e fazer teologia a partir desse encontro. Porque antes de uma doutrina sobre Jesus, há Jesus. Antes de uma doutrina sobre a ceia, há a ceia. Antes de uma doutrina sobre o batismo, há o batismo, né? Então, antes de qualquer formulação teológica sobre alguma coisa, há aquela coisa de fato. Então, e principalmente com respeito a Jesus Cristo, é o encontro com Jesus Cristo e fazer teologia a partir desse encontro torna a gente mais humilde. Entende? Eu estava conversando, inclusive, esses dias com o meu irmão, além de trabalhar aqui na FABAPAR, eu sou missionário de uma organização que tem na sua missão alcançar a juventude, alcançando a juventude com o Evangelho de Cristo. E eu estava falando como, hoje em dia, essa pregação de nós contra eles, de um versus o outro, a gente falar sempre de uma maneira embativa, a gente precisa tomar cuidado com o mundo, né? A frase clássica de culto de jovem e adolescente. Tomar cuidado. A gente precisa. Não estou dizendo que a gente não precisa, mas de repente a gente não precisa pregar todo sábado ou toda sexta que nós estamos numa guerra contra eles. E a gente percebe que os movimentos que crescem, movimentos sociais, feministas, enfim, vou tomar cuidado com citar os movimentos aqui, mas movimentos sociais que crescem. Mas acho que dá para falar, né? O próprio feminismo, o machismo já cresce de natural, né? Mas o feminismo, o machismo, a cultura e a ideologia LGBTQ+, enfim. Exatamente. Todos esses movimentos sociais, eles estão crescendo porque eles dão, principalmente aos jovens, né? Vamos falar agora de jovens, eles dão esse sentido de pertencimento. Sim, o David Heiker fala muito sobre isso. Exato, de acolhimento. Você se identifica com aquilo, você quer pertencer àquilo, logo você estuda e quer viver dessa maneira. Agora, eles não ficam só com aquele discurso de contra alguém, embate. Por quê? Quando você não tem mais contra quem guerrear, você não tem mais necessidade de existir. Você não tem um inimigo, então você acaba ficando com raiva. E às vezes você percebe que talvez com um argumento, alguma coisa, fulano não está tão errado assim. Aí tudo aquilo que você criou na sua história de luta contra alguém, então talvez de mostrar o privilégio de ser cristão. O privilégio de ter uma vida de espiritualidade. O privilégio de olhar para a história dos morávios e ter neles um espelho para querer colocar em prática nos dias de hoje. E lembrar que, assim, para praticamente todos esses movimentos ideológicos, há uma resposta do Evangelho. Então, assim, não dá para citar
ponto por ponto aqui, mas se você pega, por exemplo, eu sou, né, o Bibotalk como um todo, nós somos muito assim, a gente quer dar voz à mulher, né? Então, assim, eu desde o começo do Bibotalk sempre tive essa ideia de ter mulheres envolvidas. Aí você pode pensar, Bi, mas eu vejo mais homens. Sim, é porque eu acabo conhecendo mais homens teólogos, mas sempre que eu conheço uma mulher... E talvez ainda esteja num processo de ter mais homens em quantidade. Sim, muito mais. Não, disparado. É só você olhar aqui alunos e alunas da FABAPAR. Vai ter mais homem, provavelmente. Mas a gente sempre procura incentivar, né? E assim, gente, só dando um disclaimer aqui também, não é assim, não adianta você me mandar uma mensagem, Bibo, grava com... tá aqui uma teóloga. O pessoal me manda muito... Gente, tem que ter uma relação também. Eu preciso conhecer um pouco a pessoa, ter tido um encontro com a pessoa. Não é assim. Aí, por exemplo, se me mandar lá, Bibo, tu tem que gravar com essa teóloga aqui, já que tu valoriza tanto a teologia feita por mulheres. Aí eu entrei lá, a mulher nem me segue, provavelmente nem sabe quem eu sou, e aí, tipo, vou gravar com ela. Não é assim, tem que ter uma relação, gente, tá? Então também, calma, te acalma. Então, assim, mas a gente valoriza muito essa ideia da mulher. Então, por exemplo, eu não preciso do feminismo para valorizar a mulher e dar espaço para a mulher, porque eu tenho no Evangelho isso, sabe? Então isso é muito legal. Enfim, para praticamente quase todas as ideologias, né, a gente vai ter uma resposta do Evangelho. Resposta do Evangelho a gente tem para todas as ideologias. Claro que para algumas delas a resposta do Evangelho é contrária àquilo que eles querem e estão lutando, né? Enfim, acho que me fiz claro. Mas enfim, gente, esses são os morávios. A gente deu um panorama aqui. Tem alguma dica de leitura para a galera poder aprofundar um pouco mais sobre isso? Eu vou usar o exemplo da FLT, né? FLT... a faculdade que o Bibo fez sua graduação, onde o Alex... O Alex é professor lá da FLT? Isso, eles têm uma revista acadêmica muito boa, Vox Scripturae, eu já publiquei nela, olha professores aí, da casa também. Ainda? Sim, ainda tem, sim. Ou não. Vox Scripturae. E aí procura, salvo engano, tá um volume de 2005, tem um artigo muito bom sobre o Conde de Zinzendorf. Na verdade, esse volume, eu estudava lá ainda. Olha. Quando saiu esse volume, eu me formei em 2007 lá. E esse volume, se eu não me engano, ele é todo voltado ao movimento pietista. Tem do Zinzendorf, tem do Spener, tem de toda essa galera aí pietista. É muito bom ali, o trabalho muito bem feito. Eu não lembro quem é o autor, que Deve minha ser, memória eu acho que já... foi um dos Klaus. Eu acho que foi um dos Klaus. Ou o Stang ou o Schwamba. O Stang. O Stang, né? Acho que foi o Klaus Stang ou o Klaus Schwamba. Eu acho que foi pela minha memória. Então, muito bom o trabalho. E vários livros de história do movimento missionário. Vamos falar dos morávios, porque assim, é algo fundamental. Às vezes vai falar menos, às vezes vai falar mais. No Perspectivas, não sei se você já viu aquele livrão grande. Perspectivas, inclusive conheci o pessoal do Perspectivas em algum lugar que eu tive aí pelo Brasil. E, inclusive, gente, vocês me mandaram um direct e eu não respondi. Manda de novo, porque já sumiu. Foi mal, me perdoem. Já te ajudou a lembrar, já. Eu conheci o pessoal, eu acho muito legal aquele livro Perspectivas, muito ele é um livro de missão bem completo e tal. E o Perspectivas tem vários trabalhos de missões ainda hoje atuantes. Aquele livro é maravilhoso. E ali tem um capítulo só sobre os moráveis, então vale a pena. Tem que é a história da missão também, um livrinho de capinha laranja, amarela, nem sei qual que é a editora daquilo. A história do movimento missionário, do Justo Gonzalez. Do Justo Gonzalez. É da Agnus. Da Agnus. Isso, muito bom também tem. Não gosta muito da gente, mas é da Agnus. Mas é bom, o livro é bom. Não tô dizendo que a Agnus é ruim também, né? Então tá. Eu tô dizendo que a Agnus não dá bola pra nós. Gente, inclusive, um desabafo aqui. Eu compro livro de vez em quando. Porque nem todo mundo me dá livro. Se bem que agora eu sou amigo do pessoal da El Shaddai e da Plenitude Distribuidora. Que a Vida Nova não me manda mais. Grande El Shaddai. A Vida Nova não me manda mais, a CPAD me odeia e a Agnus me ignora. Então, brincadeira, CPD, eu nem sei se vocês me odeiam, é porque vocês nunca me mandaram nada. Mas assim, aí eu peço pra El Shaddai me mandar, peço pra Plenitude me mandar, e eu vou pedir pra eles mandarem esse da Agnus. Se bem que eu acho que não é mais publicado, hein, cara? Ô, Thomas Nelson, pega, Thomas Nelson. Porque é um livro bom de história de missões, né? Muito bom. Na minha opinião, é o melhor que a gente tem no Brasil. Do Justo Gonzalez com o Carlos Orlandi. Muito... assim... Eu vou procurar esse livro. Muito bom mesmo. Muito bom. Porque é um livro escrito por alguém que conhece toda a história do cristianismo, que é o Justo Gonzalez, com aplicação em missões. Então é algo assim... Eu acho maravilhoso. O que eu acho que é legal também, a história das missões, a partir de um historiador. Até fica de sugestão mais pra frente, a gente está organizando aqui um curso livre sobre história das missões. Aí já teve uma masterclass, estou olhando pro Natan aqui, que é nosso cara do marketing, já estamos preparando um curso a respeito disso. É realmente algo muito importante. A gente, como igreja, precisa olhar para o passado para realmente pensar no que a gente tem de dever missionário. Agora eu estava pensando um comentário bem nerd aqui. Como o movimento morável não fez muita teologia, aquele livro de História da Teologia do Roger Olson,
não tem morávios. Não tem. Tem o forte pietismo, mas não fala dos morávios. Exato, não pois tem morávios. olha aí, não tem, Eu queria indicar como eu conheci os morávios. Para mim, morávios surgiu do Didática Magna. Então, que foi o Comênios, que é um morávio, né? E óbvio que o livro tem um foco muito grande em educação, né? O movimento educacional, estilos de educação, essa questão do como é que é? Sabedoria? A ideia sapiencial? Não, tô brincando. Não, eu anotei. A ideia é que todo o conhecimento fundamental do que é importante seja ensinado a todos. Se a gente para pensar, é que não tinha essa educação tão variada como a gente tem hoje no passado, entendeu, Bibo? Hoje em dia a criança aprende as várias disciplinas, biologia, matemática, história, geografia. É claro que agora com as mudanças educacionais também não sei como vai ficar o negócio agora, né? O novo ensino médio, não sei como que vai pegar. Mas é algo que o Comênios pensou lá atrás quando ninguém tinha pensado. Pansofia. Ele diz sabedoria ampla, né? Isso, sabedoria a tudo e todos. Então ele diz assim que o ser humano, através da educação, ele pode ser formado, né, nas escolas, uma criatura racional, uma criatura senhora das outras criaturas, inclusive sobre si mesma, tem a habilidade de se autogerir e de gerir as pessoas que estão em volta, e uma criatura deleite de seu criador. Então, essa ideia de pansofia, de estabelecer... Cara, essa coisa de integralidade, que a gente discutiu tanto na década passada, os moráveis já falavam muito sobre isso. Essa necessidade de o homem todo ser impactado com a mensagem do evangelho, com a transformação cultural, com tudo. Mas é o do Comênios, pansofia, sabedoria para tudo e para todos. Então, Didática Magna, vale muito a pena. Muito bom. Gente, é isso. Trouxemos aqui para vocês um pouquinho da história dos morávios, o seu impacto na história do cristianismo e como eles nos ajudam a pensar missões, a história da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Obrigado, Vilibaldo, coordenador da pós-graduação aqui da Fabapar, 8 cursos por enquanto, e todos eles reconhecidos pelo MEC, 100% online. Você acaba em 9 meses, né? Se você levar a sério aí, em 9 meses você já faz o curso. Tem 2 formas de avaliação, é isso? Pelo que eu lembro do roteiro? Boa questão. Ao longo do curso ele vai fazendo portfólios na entrega de cada disciplina. No final tem o trabalho de conclusão de curso. Veja, todo mundo faz o projeto, que é um projeto de um artigo científico, mas no trabalho final, trabalho de conclusão de curso, ele pode aplicar e realmente escrever esse artigo, ou ele pode fazer um relatório final trazendo todos esses portfólios e fazer uma análise geral do curso também. Porque a gente sabe que temos 2 públicos, um mais acadêmico, outro voltado a esse conhecimento mais geral. E assim, aqueles que vão e escrevem um artigo, é bacana que a gente tenha a revista Pneuma, uma revista acadêmica, decente, até eu sou o editor-geral dela, que nós temos para publicar os trabalhos da graduação e pós-graduação Lato Sensu. Então, é legal porque você fazendo uma pós conosco, se o seu trabalho ficar bom, a gente pode já direcionar para a Pneuma e ter ali uma primeira publicação acadêmica. Muito bom, muito bom. Então, é isso, gente. Use o cupom Bibotalk para ter desconto, né, na inscrição dessa pós-graduação. E lembrando que ela é 100% online. E o link vai estar aqui na descrição deste BTcast. E também esse episódio está saindo como episódio do Praxis. Exatamente. Vamos fazer aí essa postagem juntos e vamos ouvir Praxis, porque tem sido muito legal essa ideia de o relacionamento íntimo com a faculdade, com os alunos, mas também ser a nossa cara para fora. Onde que a gente ouve o podcast Praxis? Em qualquer plataforma de podcast. Eu digito o quê? Praxis Teológica? Praxis Fabapar. Praxis Fabapar, digita aí no seu agregador de podcast, Spotify, e você vai achar o podcast da Fabapar aqui, que é próprio da casa, tá bom? É isso, obrigado, Vilibaldo, obrigado, Thiago. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E antes, um comentário. Eu fiz um stories aqui durante a gravação deste podcast e comentaram que o seu moedor de carne, que o seu moedor de grãos é chiquérrimo. Ou ele é muito barato e a pessoa fez uma piada? Ela é muito barato e a pessoa fez uma piada. Sério? Foi literalmente aquele internetzinho o mais barato. Ordenar. Ah, entendi. Menor preço. Ah, olha, então a pessoa falou assim, moedor de grão mais caro do mundo. Então a pessoa foi irônica e eu achei que ia estar fazendo elogio, estou fazendo a pessoa passar vergonha. É isso. Deus abençoe, gente. Até a próxima.